Então, continuando a nossa segunda parte da aula, vou falar de situações especiais em que podemos ter contraindicações ao aleitamento materno, tá? Temos algumas vezes que são contraindicações absolutas e outras que, na maioria das situações, serão contraindicações relativas, ok? Então, se eu tiver algum erro inato de metabolismo, que o meu bebê não consiga metabolizar qualquer produto ou subproduto do leite materno, isso é uma contraindicação absoluta, como é o caso da galactosemia, da fenilcetonúria ou da leucinose, tá? Em relação às condições maternas, a gente tem o HIV e o HTLV 1 e 2, em que são contraindicações ao aleitamento materno do bebê, tá? Para evitar essa propagação. Lembrando que, no caso especialmente aqui do HIV, a gente tem que ter feito antes todos os testes, né? Tanto na mãe como no bebê. Então, quando a gente fala do Golden Hour, que é o aleitamento materno na primeira hora de vida, que é a hora de ouro, isso envolve que eu saiba se a mãe é HIV positivo ou não, ok? Agora, como é a maioria dos casos, a gente tem as contraindicações relativas ou que a gente chama de temporárias. Então, se a mãe tiver um vírus da herpes simples na boca, por exemplo, ela tem que usar máscara e pode amamentar. Agora, se esse vírus estiver na mama, a gente tem que cobrir a mama afetada e não deixar com que o bebê mame sobre aquela lesão, ok? Ou interrompe o aleitamento materno, trata da lesão para depois poder voltar. Se a mãe tiver doença de Chagas em fase aguda ou com sangramento mamilar evidente, também ela não pode amamentar temporariamente. O uso de alguns medicamentos, como drogas sedativas, né, psicoterápicas, antiepiléticas, ou mesmo opiáceos, contraindicam temporariamente o uso, o aleitamento materno, porque o uso dessas medicações pode causar efeito colateral de depressão respiratória no bebê, tá? Então, a gente tem que ficar procurando para ver se não tem contraindicação dessas drogas. Sempre observar os critérios, né? Que tem classificação A, B, C e D em relação aos medicamentos e o aleitamento. Quando não tiver jeito nenhum e tivermos que usar algum medicamento de classe D, a gente normalmente suspende temporariamente a amamentação também. Mesma coisa se tiver algum radiofármaco com iodo 131, que é radioativo, né? A mãe pode voltar a amamentar depois de mais ou menos 2 meses do uso, ok? Mas a gente evita ao máximo, porque tem alternativas mais seguras. Alguns tipos de doenças maternas graves, fica até óbvio da gente entender, né? Por exemplo, uma mãe que no pós-parto teve um quadro séptico, tá internada, tá no CTI, tá entubada. É inviável de fazermos ordenha dessa mulher e oferecer leite materno para o bebê, né? Porque ela tá num quadro gravíssimo. Não só a sepse, mas tem outras condições clínicas que vão impedir a mãe de cuidar do próprio filho, né? Então, temos que ficar atentos a essas condições. Uso excessivo de iodo ou iodo tópico, né? Que é o povidine, quando a gente usa como degermante, se a gente passar isso numa quantidade excessiva na mama, a gente tem que interromper o aleitamento naquele período para o bebê não ficar mamando o iodo naquele peito da mãe, né? Porque pode fazer a normalidade até mesmo de distúrbio hidroeletrolítico. Mas isso é muito incomum, ok? Podemos fazer também interrupção temporária, caso a mãe tenha que fazer quimioterapia, né? Que é fazer medicamento antineoplásico. A gente interrompe durante o período da terapia, calcula o tempo de meia-vida, espera ter a excreção daquele quimioterápico e a mãe pode voltar a amamentar. Em termos de álcool e opiáceos ou benzodiazepínicos, vou pegar esses 3 primeiros porque são na parte de drogas lícitas, né? A gente não tem quantidade de uso seguro, tá? Os 3 podem causar sedação na mãe com sonolência, com piora do estado geral e da vigília, então ela não estaria hábil
para cuidar do bebê e podem causar depressão respiratória também no bebê, tá? Lembrando que no caso agora das drogas ilícitas, a gente tem que sempre incentivar a mãe a pausar, não só pela questão legal, como também pelo risco de fazer abstinência e overdose no bebê, tá? A gente tem que ficar muito atento com isso, que eu posso fazer sedação do meu bebê também. Porque no leite, a gente tem que lembrar que diversas substâncias transitam e passam, tá? Então, a gente tá falando de tantas coisas boas do leite, vamos determinar quais são essas vantagens, né? Tem inúmeras vantagens para a mãe e tem inúmeras vantagens para o bebê, tem inúmeras vantagens, inclusive, sociais, tá? Então, o leite materno é o melhor alimento pronto, né? Embora possa vir associado a grandes dificuldades no início, ele é associado à redução de cólica no lactente, ao melhor vínculo com a mãe, né? Diminui inclusive a mortalidade, porque diminui a síndrome de morte súbita, diminui doenças infecto-parasitárias nos primeiros anos de vida e diminui consideravelmente, então, a mortalidade até os 36 meses, né? Principalmente aqui associado, por exemplo, à diarreia e infecções respiratórias, tá? Isso é muito importante. Do ponto de vista imunogênico, a gente melhora a resposta orgânica do paciente. Então, eu tenho menor chance de ter otites, asma na primeira, segunda infância ou mesmo na vida adulta. Diminui a chance de má oclusão dentária, que é muito associada ao uso de bicos artificiais, né? Reduz a chance de sobrepeso e obesidade na vida adulta, de diabetes também na vida adulta. Diminui a chance de leucemia na infância. Tenho elevação do QI, tá? E elevação dos scores de função executiva. Fazendo um parêntese aqui, a gente já sabe hoje em literatura que o meu adulto só vai atingir o 100% do seu potencial genético, ou seja, quando a gente nasce, a gente tem ali as células maternas e paternas que vão fornecer esse potencial genético, né? E aí, aquela criança só vai atingir o potencial genético dela se ela tiver leite materno exclusivo por 6 meses, mantido por 2 anos, entre outros cuidados do 1000 dias. Por que isso? Por que isso é tão importante? Porque eu preciso da nutrição perfeita, né? Com todos esses nutrientes que a gente já viu na primeira parte da aula, para atingir o máximo de inteligência daquele potencial, ou seja, do máximo que o pai e a mãe passaram de carga genética. E isso melhora as funções executivas, melhora, né, melhora o desenvolvimento neuropsicomotor e diminui a chance de déficit de atenção, hiperatividade e do transtorno do espectro autista, tá? Por que isso? Porque na hora que a gente está nutrindo, lembra do que eu falei, que não é só um peito e uma boca? Não é e não é mesmo. Eu faço uma vinculação de apego seguro, melhoro o micro-relacionamento do bebê com a mãe, melhoro o vínculo familiar, né? E aí eu tenho redução de distúrbios emocionais, de desvios de conduta, de distúrbios comportamentais e de dificuldades psicossociais, tá? Isso tudo é importantíssimo. Em relação à mãe, eu tenho uma série de outros benefícios, né? Eu consigo ver que como eu tenho a liberação de ocitocina, ela vai fazer uma contração uterina importante, que vai diminuir o sangramento pós-parto e, portanto, diminuir a anemia. Com essa contração uterina, redução do volume de útero, vai fazer um gasto calórico elevado e aí a gente favorece a maior perda de peso e recuperação precoce do peso pré-natal, né? Reduz as chances de câncer de mama, ovário e endométrio na mãe, reduz as chances de osteoporose. Um pequeno parêntese aqui. Se eu tenho uma mãe desnutrida que está amamentando, uma mãe bem desnutrida, uma mãe péssima, tá? De nutrição. O leite dela vai sair perfeito?
Sim, vai, porque a gente viu que a natureza é muito sábia e independe disso. Contudo, o corpo dela vai ficar literalmente sugado, né? Tem um bebê sugando e ela tem que produzir esse leite. Então, o que vai acontecer? Ela vai desmineralizar seus ossos, seus dentes. Então, durante a amamentação, o cabelo pode cair, o dente pode ficar fraco e cair. E os ossos também, se ela tiver alguma queda, ela pode ter um risco maior de fratura. Isso durante a amamentação para mães com problemas nutricionais, né? Em situação de desnutrição. Passado esse período, acabou o aleitamento, ela faz uma recuperação de mineralização, tá? E aí a mesma mãe desnutrida a longo prazo diminui a chance de osteoporose. Tá? Isso é muito legal, por causa de reação de feedback mesmo. Agora, se ela tiver uma boa nutrição, ela não vai ter a carência nutricional durante a amamentação, tá? O aleitamento também, então, vai diminuir a pressão arterial materna, diminui o risco de diabetes e de outras doenças cardiovasculares, como infarto. Além de tudo, é um alimento prático e conveniente, que a gente não tem nenhuma necessidade de preparar, de desinfectar. Imaginem vocês, acordam 3 horas da manhã, o neném tá chorando. A mãe vira de lado e dá o peito, pode dar deitada, inclusive, porque a gente sabe que em todas as posições do aleitamento materno são benignas, né? Não tem risco de sufocamento nem nada. Agora, se o neném mama leite artificial, a mãe tem que levantar, preparar uma mamadeira. Se o leite não tiver, se a água, perdão, não tiver fervida, tem que ferver a água, esperar a água ferver, esperar a água resfriar. Então é todo um processo, né? Limpa a mamadeira, higieniza a mamadeira, causa um gasto de tempo muito maior e de energia. Com isso, vou lá pular para o último. Se eu estou em aleitamento materno, eu melhoro a qualidade e o tempo de sono maternos, tá? Isso já é comprovado por estudo. A mulher que amamenta, ela tem entre 40 minutos e 1 hora a mais sono por noite, ok? Além disso, o aleitamento materno reduz os episódios de ansiedade e depressão, né? Porque como a gente faz um melhor vínculo com a criança, a própria ocitocina que está sendo liberada gera uma sensação de prazer, de bem-estar, né? Tem muita gente que brinca que é o hormônio do amor. Aumenta a autoestima, além de, claro, também atuar como uma forma de contracepção. Por quê? Porque a amamentação, ela vai inibir a ovulação, né? Então, durante o período de aleitamento materno exclusivo, normalmente a mulher faz um ciclo anovulatório, fica sem menstruar, né? Que já é um grande benefício, né? Lembrando que tem que ter aleitamento materno exclusivo com boa sucção. Então, funciona como um método contraceptivo, lembrando que ele não é 100% eficaz, porque inclusive o único método de contracepção eficaz 100% é a abstinência, né? Mas esse período de sucção eficaz pode chegar até 98% de eficácia contraceptiva, que seria similar à taxa da pílula, né? Que é o anticoncepcional oral, ou mesmo a taxa do preservativo, tá? Então, não é 100%, mas é uma boa opção materna. Temos ainda as vantagens sociais do aleitamento materno. Por quê? Ele é igual se eu tenho uma mãe cracuda, se eu tenho uma mãe rica, se eu tenho uma mãe milionária, se eu tenho uma mãe de classe média. O leite de todas elas vai ser perfeito. Lembrando que cada leite é individual para cada criança, mas todos são perfeitos. Então, a gente diminui a pobreza, porque eu diminuo os gastos, né? Eu não tenho que gastar dinheiro, não tenho que desembolsar dinheiro comprando fórmula. Diminua a desigualdade social, porque o leite vai me dar iguais qualidades, tá? Melhora os vínculos familiares. Tem um fator muito interessante também aqui do leite materno, em relação à pobreza e à desigualdade, que é o seguinte: se lá atrás eu vi que para o meu bebê eu faço um melhor uso do seu potencial genético, ou seja, eu aumento o QI, tenho um máximo de inteligência,
a minha população, cada vez que ela vai ficando mais inteligente, eu aumento as chances desse futuro adulto ter melhores oportunidades. Então, eu distribuo melhor as oportunidades sociais a médio e longo prazo, né? Isso tudo como benefício do aleitamento, tá, gente? Olha que máximo. Além de aumentar a preservação do ambiente. Por quê? Fórmula infantil envolve plástico, envolve lata, envolve água na formulação, dinheiro, rejeitos, dejeitos, né? Já o leite materno, não. Ele não tem absolutamente nada que a gente precise depois de reciclar, jogar fora, nada nesse sentido, né? É um produto limpo e vai se produzir na medida que a criança precisa, exatamente tanto que a criança precisa. Alguns mitos muito importantes, então, em relação ao aleitamento, tá? Vou pontuando um por um, porque o mito que envolve aleitamento tem muito médico que acaba passando isso adiante. Então, não vamos deixar aqui ficar dúvida, tá ok? Então, a criança deve mamar a cada 2 ou 3 horas. É mentira. A criança tem que mamar sobre livre demanda. Se o neném tá dormindo à noite, por exemplo, ele pode ficar 5 horas sem dormir, 6 horas sem dormir. Não tem que acordar o bebê. E não tem que marcar relógio fixo para aquele neném mamar. Por quê? Porque a livre demanda às vezes ele vai mamar de 20 em 20 minutos, às vezes vai mamar mais de 2 ou 3 ou 4 horas. É o corpo que manda, ok? Quando a gente fala de revezar a mama, a gente fala de esvaziar completamente uma mama. Você não tem que ficar revezando os 2 seios para amamentar, não. O menino tem que começar a mamar no peito direito e terminar no seio esquerdo. Ele pode muito bem mamar completamente o seio esquerdo até ele esvaziar. E se não esvaziou, eu posso voltar para a mesma mama, tá? O número 3 eu vou repetir 5 vezes para fixar. Algumas mães produzem leite fraco, é mentira. Então, vamos lá. 1, não existe leite fraco. 2, não existe leite fraco. 3, não existe leite fraco. 4, não existe leite fraco. Quinta e última vez, antes que vocês me passem de FF, não existe leite fraco, tá? Por quê? Porque, igual eu falei, o leite ele é único para cada criança, mas ele vem sempre na composição perfeita, ok? Fórmulas atuais são quase como o leite materno. Não, elas têm melhorado muito, né, de qualidade, tem melhorado muito de composição, mas não conseguem se comparar ainda ao leite materno. Falta o nosso essencial, são as imunoglobulinas, os HMOs completos, né? A gente tem aí alguns simbióticos, probióticos, que só existem, e pré-bióticos, né? Que alguns entram nessas categorias, que só existem no leite materno, ok? Colostro não é leite, não tem nutrientes para o bebê. Mentira, né? A gente já viu lá atrás o tanto de imunoglobulina que tem, o importante valor nutricional, como que o colostro é maravilhoso, é o primeiro leite, é um leite necessário para aquelas primeiras horas e primeiros dias de vida do bebê, tá? Quanto mais líquido a mãe ingerir, mais leite ela terá. Super fake, né, gente? Senão a mãe que quisesse ser uma leiteira, ia sair bebendo 8 litros de água por dia, ia ficar com a mama engurgitada. Não é isso. Agora, o oposto é, se a mãe desidrata, se a mãe desidrata, ela pode reduzir sim a produção de leite, porque vai faltar água, tá? Produção, não tô falando de qualidade do leite. Mas eu preciso de líquido para produzir leite? Sim, claro. Mas não existe uma relação de quanto mais água eu beber ou líquidos em gerais, mais leite essa mãe vai ter, ok? Essa da casca de banana, gente, vocês têm que acostumar que volta e meia surgem dúvidas populares pra gente. Então, eu quis colocar ela aqui, porque não é só a de casca de banana com mamão, não. Tem de casca de banana com mamão, tem de colocar fumo na mama, tem que queimar a mama, tem gente que fala pra passar bombril na mama. Tudo isso é mentira, viu, gente? Não só não ajuda a cicatrizar, como pode infeccionar essas feridas. Então, teve ferida importante na mama, a gente tem que avaliar o que é para ver se tem algum grau de infecção, fazer alguma avaliação, seja
junto do pediatra, de consultoria de amamentação, do ginecologista, do obstetra, existe uma equipe que pode auxiliar essa mãe, tá? Algumas vezes vai fazer laser, outras vezes vai ter que tomar um antibiótico, mas ficar passando esses produtos assim a gente não usa, pomada, nada disso não, tá bom? Prótese de silicone, gente, não interfere na amamentação. Mesmo que a prótese seja na frente ou atrás do músculo, não se mexe em tecido glandular. Agora, se a mulher fez uma mastectomia, óbvio que nesse caso, né, vai interferir na amamentação, porque a gente tirou o tecido glandular, tirou o tecido mamário. Mas só a prótese por si só não mexe em tecido mamário, ok? Não impede a amamentação, assim como se o bico for, por exemplo, invertido, né? Por quê? Porque o neném, ele vai abocanhar a auréola. Lembre-se sempre disso. Ele tem que pegar a parte ampla desse seio, ok? A fórmula tem mais vitamina que o leite materno? Não, a fórmula tem vitamina adicionada. As vitaminas naturais são todas do leite materno, né? A amamentação faz com que o peito fique caído. Mentira pura, né? Não tem essa associação. O que a gente já sabe na literatura é que a mulher que amamenta muito tempo, se ela ficar sem uso de sutiãs, o peso mamário pode facilitar a sua protusão, tá? Por causa da elasticidade da pele. Mas a protusão mamária, que é deixar o peito caído, em relação ao aleitamento, não tem, ok? Tem gente que acha também que o volume de leite é relacionado ao volume do seio. E não é. Temos mães com peitos muito pequenos que amamentam e outras com seios muito grandes que também conseguem amamentar. Não vai ter uma relação de muito leite ou pouco leite aí não, tá bom? A capacidade de amamentação é de posicionamento, abocanhamento de auréola e parte glandular que a gente já viu, ok? Esse último mito é o mais complicado de todos. Por quê? Porque se a pele é perfeita, se tudo acontece do jeito clássico, amamentar não é para doer. Guardem isso. Se tá doendo é porque tem alguma coisa de errado. E é complicado, porque esse é o básico mais difícil de todos, do recém-nascido principalmente, que é a amamentação. Porque as mães criam dúvidas, criam não, né? É introjetado pela própria sociedade uma pressão muito grande. E aí elas geram uma série de dúvidas que não conseguem lidar. Nós, profissionais de saúde, nem sempre estamos dispostos a auxiliar no que é necessário. Então, temos que também que ter um embasamento teórico e prático para conseguir ajudar essas mulheres, para ensinar que não é para doer. Se tá doendo, tem alguma coisa errada, seja na pele, seja da posição. E ter uma mama sangrando, com uma mãe chorando em cima do bebê, é desesperador. Porque eu tô perdendo, ainda que eu tenha ali uma nutrição, tô perdendo vínculo, tô perdendo todos não, mas uma série de benefícios que o aleitamento busca, tá? Então, vamos sempre ficar atentos nisso. Dor não é para acontecer aqui. Daqui a pouco a gente vai para a parte 3 para poder terminar.